Então, gente, é importante a gente entender um ponto aqui muito, muito, muito importante. A gente tem que pensar assim, por que eu vou dar essa possibilidade? Por que vão me ajudar a ter 5 mil reais por mês? Gente, primeira coisa é a legalidade e o reconhecimento. Então, quando você se inscreve, né, quando você tem um registro em um conselho, aquele conselho, ele está te reconhecendo como uma entidade sem fim lucrativo. Ele está te reconhecendo oficialmente como uma organização legalizada. Ele está te reconhecendo como uma organização que está fazendo um bem para a sociedade. Então, esse é o primeiro ponto. A legalidade e o reconhecimento. Se você não, e para ter uma noção, nem todo mundo tem títulos e inscrição em conselho. E quando a gente fala isso, é aquela questão. Quando a gente fala de título, é reconhecimento. Quando a gente fala de conselho, vou botar assim, é de você estar se capacitando, de você estar consciente do trabalho que você presta. Então, você está meio que se capacitando, você está entendendo, você está ali naquele mundo, né, em relação ao teu público, ao teu problema social. Então, isso é um ponto que a gente tem que pensar. O segundo ponto aqui nessa questão de por que é bom, né, é a questão dos benefícios fiscais. Então, se eu tenho um título, só para a gente pensar assim, se eu tenho um título, eu tenho o conhecimento, né, a questão de oferecer benefícios às organizações, isenções de impostos sobre doações, isenções de taxas de serviços públicos. Então, só para você ter uma noção. E quando eu digo isso para você, em títulos, eu falo para você em relação à utilidade pública municipal, utilidade pública estadual. E questão de certificações, mas eu também vou te botar como título, também é o SEBAS, tá? Então, assim, em relação a ao título e em relação ao SEBAS, né? E aí você pode falar, Débora, eu não sei nem o que é SEBAS, não sei nem o que você está falando. Então, gente, só para vocês entenderem que o SEBAS é certificação de entidade beneficente de assistência social. E se você tiver o SEBAS, você vai ganhar, sim, esses benefícios de ter... Desculpa, gente, de ter a questão de isenção de impostos sobre algumas doações, taxas de serviço, esse tipo de coisa. Porém, todavia, só para te dar um adendo aqui, conforme artigo, tá? Conforme artigo 150 da Constituição Federal, ele prevê, tá, gente? Ele prevê a vedação da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E aí ele bota lá no inciso 6, institui imposto sobre... Institui imposto sobre. Inciso 6, letra C, só para vocês entenderem. Patrimônio e renda de serviço de patrimônios de partidos políticos, fundações, entidades sindicais, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, tá? Que elas estejam dentro da lei, tá? E aí que eu falo dentro da lei é realmente que elas estejam cumprindo os requisitos da lei. Então, assim, se você for uma instituição legalizada, que está na área de educação e assistência, você já tem lá já imunidade fiscal, tá? Só que aí eu estou te dizendo isso, que não é obrigatoriedade você ter um título, ok? Mas, mais uma questão é que te ajuda um pouquinho também, porque a gente já tem a lei, que mora aí, né, que eu falo, que é a Constituição Federal, mas você não sendo, né, não sendo uma instituição de saúde e assistência, de educação e assistência, você pode ter o título que você vai ter esses benefícios. E tem outras coisas, né, por trás, aí, alguns trâmites por trás, que é sempre bom a gente ter conhecimento para a gente estar ali realmente lutando pelo... Então, só para vocês terem noção que os títulos dão essas possibilidades, mas pela Constituição, você sendo de educação e assistência, você já tem imunidade fiscal, tá? E aí vem a questão, mais um ponto em relação a títulos e a questão de estar inscrita, né, nos conselhos, é que você também tem acesso a recursos. Então, se você pensar assim, ainda tem acesso, como eu disse, você tem benefícios. E os benefícios têm você deixar de gastar e você está captando recurso para a organização. Então, quando você tem inscrição nos conselhos, você pode facilitar o acesso a recursos governamentais, como financiamentos, programas de capacitação e parcerias institucionais. Olha que beleza! Só para você ter noção, quando a gente conhece as coisas aí, quando a gente, além de não só pensar na captação de recursos, mas pensar na nossa qualificação, a gente ainda tem essa virada de chave aí, que a gente ainda pode deixar de gastar e conseguir captar recursos para a ONG. Como eu gosto de falar, os títulos e as inscrições nos conselhos, como eu disse aqui no começo da nossa live, o tais dentro de um conselho, ele está ali te capacitando e deixando você mais ciente do teu mundo, né? Conselho do idoso, conselho da criança, de assistência, você está mais dentro desse mundo. Então, eles vão estar te dando mais conhecimento, vão estar te dando mais
abrangência do que está acontecendo nesse mundão que tem a ver com o problema social que você tenta resolver, que tem a ver com a questão do público que você está trabalhando. Então, eu acho isso muito importante, que é aquela questão de você estar fazendo o seu trabalho cada vez melhor. Mas, além de estar fazendo o seu trabalho melhor, você ainda tem a chance de conseguir recurso e deixar de gastar recurso para a sua ONG. Legal? E aí vem, ok, Débora, entendi. Mas os títulos e a inscrição em conselho, eles me levam realmente a ter R$5.000 por mês? Levam, gente. Levam, com certeza. E aí vem, primeiro ponto, os benefícios fiscais. Como eu disse, o título de utilidade pública municipal, só para vocês terem uma noção, tá? O título de utilidade pública municipal, ele vai te dar isenção de contribuições destinadas à Seguridade Social, ele vai te dar pagamento de taxas cobradas por cartório e imunidade fiscal. Então, assim, ele já te dá isso. Então, assim, se você tem o título de utilidade pública municipal, você vai chegar lá e falar, olha, eu tenho título de utilidade municipal. Claro que isso envolve muito nosso contador. Eu tenho aqui o título, eu sou uma instituição legalizada, está aqui meu CNPJ, e aí você tem essa possibilidade. Como, por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês. A gente tinha na organização onde eu trabalhava o título de utilidade pública municipal, estadual e federal. E falando já para vocês sobre a federal, ela caiu, tá? Eu falo, ela caiu no sentido que ela não existe mais, ela foi extinta em 2015, só para vocês saberem. Pela lei 13.204, ela foi extinta, ela não existe mais, a utilidade pública federal. Porém, todavia, só para vocês saberem, a gente pegava a questão de uma porcentagem do IPTU, uma porcentagem da água, tudo isso em relação a ter, né, SEBAS, utilidade pública municipal, utilidade pública estadual, então, e a federal, só que, como eu disse, em 2015 ela foi extinta. Então, a gente acabava tendo alguns benefícios, algumas isenções, alguma parcela, né, uma porcentagem de isenção em determinadas coisas, que fazia com que a gente não precisasse gastar tanto. Se eu tenho IPTU, eu tenho que gastar R$3.000 de IPTU, poxa, e aí eu sendo uma instituição sem fim lucrativo, uma entidade beneficente, chegava lá, não precisava pagar 3 mil, eu pagava 1.000 uns quebradinhos, então assim, pô, faz uma grande diferença. Aí fazia o quê? Eu pegava esse dinheiro, o qual eu precisava pagar 3 mil, não precisando, por causa de eu ter minha utilidade pública, de ter o SEB, esse tipo de coisa, e eu fazia o quê? A gente pegava essa diferença que a gente não precisou pagar e aplicava em outra coisa da organização. Então, só para vocês terem noção, então tem benefício, gente. Então, deixar de gastar dinheiro é um ponto positivíssimo para a gente, tá? Outra coisa aqui que eu posso dizer para vocês é a questão do acesso a recursos. Como eu falei aqui, eu te dei, primeiro exemplo, utilidade pública municipal, que eu disse que você pode ter cobranças, né, algumas taxas que você pode deixar de pagar. E deixar de pagar significa que você vai deixar de gastar recurso e você tem a possibilidade de captar recurso para sua ONG. E quando eu digo isso para vocês, eu vou dar um exemplo maravilhoso aqui, não sei se vocês sabem, né? Mas a gente tem uma possibilidade de estar captando recurso do FIA. E aí você vai me perguntar, cara, o que é FIA, Débora? Então, gente, o FIA é o Fundo da Infância e do Adolescente. Então, a gente tem a possibilidade, tá, de captar dessa forma. Então, o FIA, como eu disse, é o Fundo da Infância e do Adolescente, é um fundo público que tem como objetivo financiar projetos que atuem na garantia de proteção, olha só, promoção e defesa do direito da criança e do adolescente. E aí acontece o quê? Que as empresas que têm lucro real, elas podem destinar 1% do valor pago. E com isso, o município ganha esse recurso, tá? E ele vai realizar ações preventivas, tá? E educativas para crianças e adolescentes. E aí você faz o quê? Eu, como uma organização que trabalho com crianças e adolescentes, eu posso apresentar o meu projeto para o FIA, tá? Para realizar uma ação para esse tipo de público, que são crianças e adolescentes, tá? Porém, todavia, não é simplesmente eu falar, poxa, eu trabalho com crianças e adolescentes, eu vou lá e vou me dar um projeto, vou escrever um projeto e vou apresentar ao FIA. Não, gente. Como eu disse, a importância de estar num conselho. Você só pode apresentar, tá? Você só pode conseguir esse recurso se você tiver inscrita, tiver cadastrada no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Então, assim, se você não tiver no CMDCA, que aqui no Rio de Janeiro a gente fala CMDCA, que é Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente. Ih, gente, falei errado, só o plural. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Se você não tiver inscrito ali, você não pode nem chegar perto, nem de tentar se candidatar a conseguir o recurso do FIA. Então, isso que eu estou falando para vocês aqui, ó. Então, assim, para você chegar a se candidatar, a pegar o fundo, conseguir uma porcentagem, uma parcela desse fundo,
que as empresas dão e que também as pessoas físicas dão, você não pode se inscrever, você não pode tentar se você não tiver inscrita no conselho. Então, isso é uma coisa que eu falo para vocês. É mais uma forma de vocês estarem captando recurso. Mas se você não tem conhecimento, você vai criar, eu quero captar pelo fundo da criança. Porém, todavia, como tu vai captar pelo fundo da criança se você nem inscrita, nem cadastrado no conselho do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente você está? E aí você acaba não captando recurso. Então, só para você ter uma noção, como é importante você ter, você estar cadastrada, né, de você ter a inscrição realmente no conselho e a importância de você ter os títulos. Então, como eu disse, é você poder deixar de gastar e de você estar captando o recurso. Mas tudo é uma base de conhecimento, tá, gente? Como eu falo, é tudo base de conhecimento.